Aqui a gente tem outra coisa que pode ser pesada do Arthur Miller, nesse que eu não conheço também. Para de ter ideia e faz a parada logo. Eu tenho muito isso. Eu anoto muitas ideias que eu quero fazer, muita coisa que eu quero fazer, mas acabo não começando. Porque a ideia é demais pra uma pessoa As só. pessoas ficam numa busca incansável pra ser mais criativo, entre 1000 aspas. Mas na verdade, às vezes, tudo que a gente precisa é ser menos criativo. Mano, olha o setup desse ser, mano. Tipo assim, eu não gosto muito desse tipo de mesa que é muito simplista, mas tem um ring light aqui, bonitinho. Ele tem uma tela maior, uma tela de notebook, um celular, uma tela para revisar, meio tablet, outro ring light aqui. A gravação deve estar em foco aqui. E uma câmera que tá em cima, no canto do quarto. Mano, setup aqui é mais de 10 mil conto. Ter uma ideia genial não significa nada. É tipo 1% do trabalho de fazer alguma coisa. Há uns 8 anos atrás, eu morei em Dublin um tempo. Pareceu uma grana, assim, do nada na minha vida de pensão que eu nunca recebi. Nossa! Assim. E aí eu tive uma escolha. Eu guardava isso pra faculdade, essas coisas. E eu preferi passar uns meses na Irlanda. Calma que essa história vai chegar no ponto. Gravação de áudio pulando aqui, ó. Eu fui pra lá pra aprender inglês e tal, mas tipo, a grana tava curta, né? Mas eu queria viajar mais. Eu queria muito ir pra Londres. Eu não conhecia Londres, eu sempre sonhei em conhecer Londres. Posso sair. E aí eu comecei a planejar a minha viagem e tal. E percebi que, pô, acomodação... Você não vai subir ali de novo. Derrubei metade da minha mesa pra derrubar o gato. Mas não vai subir de novo. Sobe o computador, pisa no botão de desligar o computador, quase me ferra. Pronto, opa. Não sobe mais, pronto, acabou. Tem voo de Londres pra Dublin chegando a cada meia hora. É impossível que não tenha uma pessoa em Londres querendo vir pra Dublin no mesmo dia que eu. Que tem um lugar pra ficar em Londres. Pô, eu queria ir pra Londres, mano. Um lugar pra ficar em Dublin. E eu tinha um lugar pra ficar em Dublin. Eu pensei, pô, tá aí um app perfeito. Um aplicativo pra trocar de casa quando tu estiver viajando. Isso faz uns 8, 9 anos. E aí eu tive toda uma ideia, vamos fazer um clube, assim, a galera paga uma nota pra participar desse clube exclusivo, o pessoal ama esse negócio de clube exclusivo. Aí tu manda tuas informações e tal, e tu tem direito de trocar de casa com as pessoas, tem um clubinho. Deve estar bem frustrado hoje. Trocando de casa. E ninguém paga por acomodação. Eu, pô, achei essa ideia genial, assim. Depois fui pesquisar, até tinha, tipo, uns grupos no Reddit que fazia isso. Mas tudo meio de qualquer jeito, assim. Deu uns 2, 3 anos, veio uma startup aí e fez exatamente isso. Um clube exclusivo pra galera trocar de casa. E eu tenho certeza que eu não fui o primeiro a pensar nisso. E eu não vou entrar no mérito se é uma ideia boa ou ruim. O lance é que eu não fiz nada. Porque eu não tinha grana, porque eu não tinha tempo, porque eu não tive vontade, sei lá. O motivo não importa. O que importa é que eu não fiz nada. Essa ideia, ela saiu da minha cabeça no máximo pra uma folha de papel e nunca virou nada. Pô, eu tenho certeza que eu tô ouvindo barulho de frustração de como uma pessoa é muito idiota. E barulho de decepção, e eu tô com curiosidade de saber que diabo que é. Ou conhece alguém que já teve a ideia do Uber muito antes do Uber ser feito. O que eu tô querendo dizer aqui é que criatividade, ter a ideia, não significa absolutamente nada se a gente não fizer. Se você não aplica, não executar de fato. Porra, o mundo é cheio de ideia genial que vai revolucionar as coisas. Entra nesses sites, mas que nunca acontece nada. Assim, de financiamento coletivo e tu vai ver ali, ó, páginas e páginas de ideias geniais tentando sair do papel. A maioria desses projetos, desses sites, acabam virando uma coisa que é tipo, sei lá, 50% do que eles prometeram, assim. Porque executar é muito Porque fazer é difícil, aqui, obviamente, medidas as proporções, eu tô tendo ideia todo dia pra esse canal aqui, pra fazer um vídeo ensaio toda semana, pra ficar falando aqui sozinho 2 vezes por semana. Eu trabalho tendo ideia, né? Tô há 10 anos no setor criativo de agência de publicidade. E eu demorei pra entender isso. Ter a ideia, ser mais criativinho, não significa nada. O lance de verdade é aprender a fazer. Tem um artista que eu gosto muito, o Tom Sachs. O cara é artista plástico. Ele faz umas esculturas, assim. Por que a gente tem essa estética que tá sendo vista de cima quando parece que ele tá gravando pra frente? Tá me dando agonia isso. Estranho, tipo. Parece que ele tá gravando aqui. Olhando pra cá. Seria olhando pra câmera, mas aí a gente tá vendo ele da câmera de segurança dele por algum motivo. O trabalho de vídeo dele me influenciou muito. Se tu viu algum vídeo dele na tua vida, tu vai ver que é bem olha parecido pra mim, com o que eu então. fazer aqui no meu canal. Olha pra cá. Eu nunca escondi essa referência, eu até sou bem orgulhoso dela. E o Tom Sachs, ele é conhecido de verdade pelo trabalho dele como escultor, como artista plástico. E se tu não conhece ele, o trabalho dele é basicamente reconstruir
objetos icônicos da cultura norte-americana. Só que ele faz isso construindo com, sei lá, coisas que tu vai encontrar numa ferragem, sabe? Tipo, ele reconstruiu o módulo lunar da NASA, a navezinha que pousou na Lua, usando, tipo, madeira compensada, cola quente, essas coisas assim. E ele tem essa frase que ele fala em tudo, e ele escreve nas coisas dele, e ele fala nas palestras, que é: criatividade é o inimigo. E, cara, eu demorei pra entender o que ele quis dizer com isso. As pessoas, elas veem muito mérito na figura do criativo e pouquíssimo mérito na figura do executor. Mas eu te garanto que quem tá descobrindo como fazer tá criando muito mais do que quem pensou. O Tom Sachs, ele tem um ateliê gigante, assim, em Nova York, que fica num prédio que costumava ser os estábulos da polícia de Nova York, era onde a polícia... Mas eu acho que criatividade seu inimigo, ela pode ter mais de uma vertente do tipo... A falta da criatividade, a presença da criatividade te dando ideias que são muito maiores do que o que você pode fazer. Aquela coisa da expectativa, de novo, de você ter uma expectativa perfeita porque você fez uma criatividade exata de alguma coisa e aí você não atinge esse objetivo. Pode ser muita coisa dentro disso, menos a ideia de que não exaltam o executor, porque muita gente exalta a execução de coisas criativas. A questão é que tem limite da criatividade e aquela pessoa não vai poder fazer o mesmo trabalho excelente muitas vezes. Tipo, ninguém é fisicamente capaz de fazer obra atrás de obra e tudo ser incrível. Alguma coisa vai dar errado porque é humano isso acontecer. E você costumava guardar os cavalos quando precisava de cavalo, né? E ele tem um monte de funcionário que constrói... Exceto o Timba. As coisas junto com ele. E essa galera que trabalha lá quase sempre são artistas em começo de carreira. Que eles querem ver como que o Tom Sachs, um cara que já é consolidado no mercado da arte, que é um mercado selvagem, né? Lida no dia a dia dele. Porra, é uma forma ali de ser mentorado por um puta artista, sabe? Muito foda. Eles estão ali... Pô, mentorado por um puta artista, meu. Desculpa, que eu peguei uma vibe meio São Paulo ali, né? Que tem uns negócios ali meio de São Paulo. Eu não sei, parece que tem uma skin de artista. A skin da arte, ela é pra fazer meio padronizada hoje. Eu diria mais, é pra fazer o que o trabalho pede. É pra fazer a parada existir. É pra tirar do papel uma ideia que ainda não é nada, uma parada que vive na nossa cabeça, que tá escrita num post-it, não é absolutamente nada, e transformar em algo que existe de verdade. Cara, olha que mágico isso. Pra mim, esse é o sentimento mais foda, assim. É a coisa que eu vivo pra fazer. Eu tenho a vontade de executar os meus planos. A questão é que eu preciso de recurso pra isso. E muita gente não tem recurso pra alcançar isso daí. Tipo, você falou que você não fez nada quando você pensou em ter um aplicativo. Cara, você era programador? Não. Você ia estudar a programação por 5 anos para você descobrir que no terceiro ano que você estava estudando a programação para fazer isso que você estava pensando, apareceu o aplicativo que você tinha pensado. E aí pronto, você foi jogar no lixo. Porque você não tinha como fazer. Porque não é só pegar e fazer alguma coisa do nada. Tipo, eu tenho como publicar o livro? Tenho. Mas é 10 mil reais. Eu tenho 10 mil reais? Não tenho. Então não tenho como executar a minha ideia. Não é tão simples quanto pega e faz ou pega e cria. Tem o setor que é muito criativo, que trabalha com outras pessoas que ajudam a executar, porque ninguém faz sozinho. E se fizer sozinho, beleza. Vai ter um ou outro, talvez, que faça sozinho, mas que teve um apoio inicial, ou teve alguma coisa, algum envolvimento. Não vou falar que é impossível a pessoa fazer sozinha, mas é muito mais difícil que alguém faça sozinho e ela tem que ter muito mais recurso à sua disposição para tal. E para isso ela pode ou adquirir esse recurso ou já ter recebido esse recurso, mas independente disso, tem que ser, assim, oportunidade para fazer. Não é tão simples só pegar e fazer as ideias, porque eu tenho ideias e tenho planejamento de execução, porém executar exige recurso que eu não tenho. E eu tô reclamando de não ter esse recurso? Não, eu tô tentando criar esse recurso para eu chegar lá. Mas vai demorar. E eu sei que é um processo e eu respeito a ideia de que é um processo demorar para eu conseguir fazer. Mas eu ainda assim acredito tanto na minha ideia que eu ainda assim vou tentar fazer.
e vou ficar fazendo e vou ficar tentando até dar certo. E vou mudar o jeito de como fazer, se necessário, vou mudar o meu cronograma, meu dia, meu pensamento para poder dar certo, porque eu continuo acreditando naquilo que eu quero fazer. Mas posso pegar e fazer? Não. Felizmente não. O que me dá vontade de acordar, assim, pra fazer alguma coisa, é a possibilidade de tirar uma coisa da minha cabeça e transformar isso em qualquer coisa que seja de verdade. Assim, pode ser um vídeo, pode ser uma foto, pode ser um textinho. É isso que eu sou apaixonado, assim. E aí uma vez eu ouvi um cara que trabalhou com o Tom Sachs falando que se tu tá trabalhando ali, fazendo as paradas meio diferente, e o Tom chega do teu lado e fala, how creative. Tipo, como tu tá sendo criativo. No outro dia tu ia ser demitido, certo? Porque criatividade, depois que tu já teve a ideia, quase sempre vira distração, vira ruído e vira ego. Todo mundo quer ser o gênio criador, o artistão. Ninguém quer passar 2 meses apertando parafuso pra fazer uma escultura, debruçado num caderno, escrevendo o livro, virar a noite editando vídeo, assistindo horas e horas de tutorial pra saber como que desenha cada coisa. Eu diria mais, até em... Ninguém quer fazer isso? Eu passo umas boas horas para poder mexer com os meus vídeos e eu me divirto e me sinto bem fazendo, né? Fazendo meus vídeos. Fazendo com que eles aconteçam, fazendo minha live acontecer, fazendo meus comentários acontecer. Mesmo que seja exaustivo, mesmo que seja um dia difícil. É uma coisa que eu gosto de fazer. E continuaria fazendo, mesmo se eu tivesse o sucesso de um Felipe Neto. Eu continuaria fazendo e seria feliz fazendo. Agora, falar que ninguém quer pegar pra fazer é bem generalizada. Funções fora do meio criativo. Descobrir como é que vai defender um cliente do advogado, descobrir como que vai consertar tal peça de um carro, descobrir uma forma mais rápida de limpar a rua e construir a parada que te ajude a fazer isso. Porra, ninguém quer passar o trampo, tá ligado? Quando a figura... Não, todo mundo quer a ideia perfeita daquilo que fez. Tipo assim, você quer a ideia pronta. Beleza, aí eu te entendo que a pessoa cria a expectativa do só um negócio pronto. E que ninguém quer pensar de que existe um processo para aquela coisa ficar pronta. E ninguém quer, talvez, passar pelo processo da coisa ficando pronta. E muita gente se vê frustrada, porque é difícil, é chato e é, às vezes, ingrato. Mas tem quem encontre prazer no que faz. E como faz também. O artista tá conectado. Não é ninguém que quer fazer isso. É muita gente não se dispõe a isso. Muita gente quer ver seu resultado, adora seu resultado, mas ninguém quer passar pelo processo do seu resultado. Que é da figura do criador e raramente da figura do executor. Só que, cara, a figura do criador não vale quase nada. Tanto que o mundo tá cheio aí de gente que deu certo, entre várias aspas, com ideia ruim, porque simplesmente fez, sabe? Óbvio, a gente podia entrar aqui numa discussão um pouco mais profunda do privilégio de poder fazer, né? Eu acho que a gente pode entrar nesse quesito, porque assim, ele deu muito certo com ideia ruim. Foi porque a ideia ruim foi o que ele fez? Ou porque ele tem tanta oportunidade que a ele ter uma ideia ruim não faz diferença? Porque tem gente aí, tem bilionário que toma péssimas decisões, compra uma empresa e praticamente derruba ela instantaneamente, mesmo sendo uma empresa bilionária. E aí o cara é tão influente, ele tem tanto dinheiro que saiu de rabos que nem eram dele, o rabo, que aí ele mesmo tomando essa decisão ruim, mesmo acontecendo 1 milhão de coisas, ele continua trilhardário para continuar a vida dele e tomar outras ideias ruins. Eu acho que é mais por aí de que você tem essa casta de gente que pode ser um mentecapto que vai continuar ganhando dinheiro. Porque ele pode movimentar, por exemplo, uma criptomoeda a favor de, nossa, mas é esse cara que tá fazendo essa criptomoeda, é ele que tá fazendo isso daqui, é isso aqui. Aí ele vai lá, movimenta a moeda, todo mundo sobe, compra, etc e tal, ele faz o dele, rala peito, todo mundo toma prejuízo e ele fica com dinheiro. Mesmo ele sendo estúpido, pelo menos ele não tem 2 neurônios, um degladiando com o outro pela morte, pelo primeiro lugar,
ainda assim esse cara vai fazer um dinheiro gigantesco e vai poder viver a vida de luxo que ele tanto ama. Mesmo que tudo dê errado. Não sei se tem a ver com ele pegar e fazer uma ideia ruim. Tem a ver com não ser impactante na vida dele. Agora, uma pessoa que entrega tudo o que tem para fazer uma coisa e essa coisa der errado, mesmo que a ideia dele seja brilhante, se a execução não for correspondente, ele entregou tudo que ele tem, ele não vai ter outra oportunidade, ele não tem como consertar o que ele fez, e aquela ideia ruim afundou ele. Entendeu? Então, tem pesos e medidas. E como é que tu vai executar uma ideia se tu tá preocupado em, sei lá, pagar a conta de luz, tá ligado? Tu vai ter o que comer hoje. Tem todo esse lado aí que não pode ser ignorado. Mas o que me irrita muito, que às vezes rola comigo, e que eu já até fiz no passado, é de olhar pra uma coisa e pensar, eu já pensei nisso aí. Há 10 anos atrás eu já tive essa ideia. Mas, pô, tu não fez, tá ligado? Ou eu não fiz. Pra mim isso tem que ser motivo de vergonha e não de orgulho. Fazer é muito mais difícil do que criar. Esse pensando... Eu não diria, cara, não se envergonhe, assim, papo real. Não se envergonhe de, eu já pensei isso. Não, você não teve como fazer. Mas pensa que você tem um alinhamento de mentalidade, você tem um raciocínio bom o suficiente para pensar, nossa, há anos atrás eu fui capaz de racionalizar uma coisa que existe hoje. Ou seja, eu tenho um alinhamento certo para esse tipo de coisa. Portanto, eu posso pensar novas coisas a respeito disso, onde eu posso procurar executar dentro do que eu já faço, já sei e já sou. Eu não preciso mudar completamente. E se quiser mudar completamente também, não tem problema. Mas se você consegue pensar nesse tipo de coisa, se você conseguiu pensar na ideia do Airbnb, por exemplo, você consegue pensar em outro aplicativo, mas você quer ser programador? Você quer fazer aplicativos? Se sim, você tem um alinhamento bom para isso. Segue por aí e toma uma nova ideia, porque se você chegou nessa, você chega em outra. Isso não é motivo de vergonha, mano. Isso é um motivo de você continuar pensando. Porque ser criativo também não é lixo igual você está imaginando. Porque ter ideias mirabolantes, elas são inúteis se não saem do papel, porém são o alicerce de quem faz. Porque muitas vezes a equipe profissional que movimenta um sonho, um objetivo ou uma coisa gigante, mirabolante, vem da ideia. Essa galera não ia ter essa mesma ideia. Essa equipe não ia construir essa ideia porque ninguém ia ter essa ideia se não tivesse esse motor inicial. Então, como você quer chegar no fazer se você nem a ideia tiver? Esse é o mérito da ideia. Porque ela constrói o sonho. Ela é o sonho. Tornar um sonho realidade é algo que nos cativa. Porque excede a realidade. Era algo que não estava pronto para ser real e nem parecia que poderia ser real, até que de repente é real. Esse é o poder da ideia. Tornar sonhos objetivos. Isso é lindo na ideia. É isso que tem valor na ideia. O alto foi mais um desabafo sobre uma coisa que eu penso muito do que uma reflexão, pra ser sincero. Eu tô passando por isso agora, né? Eu tô idealizando o meu curso de storytelling há bastante tempo. Porque pra mim isso é o mais importante, é como tu faz, né? Como tu vai contar a tua história, como tu vai contar a tua ideia. E é o que eu mais estudo na minha vida, assim. A execução, a fotografia do vídeo, as cores, a câmera que tu vai usar, isso aí tudo não importa, é secundário, assim. Agora, como tu vai contar, a ideia é muito mais importante. A execução é muito mais importante. Agora falando de produção de conteúdo especificamente. Porque quando tu olha, sei lá, o MrBeast, por exemplo. Maior youtuber do mundo. Não vou entrar no mérito de novo se é bom ou ruim. Mas pega as ideias dele, não é uma coisa inovadora. Sabe? Vamos colocar 100 pessoas num círculo vermelho aqui, quem sair por último ganha R$1 milhão. Tipo, tá, mano. Agora, a forma que é conduzida a história, o jeito que é montada, faz-me... Também não é inovador. Sabe o que o MrBeast ganhou? Foi fazendo algumas coisas, assim, bem fora do padrão, onde ele acabou ganhando dinheiro suficiente para ele fazer uma das brincadeiras que rendeu mais dinheiro, que fez a outra brincadeira que rendeu mais dinheiro. Ou seja, foi
não agindo com a verdade, não agindo com a sinceridade, não agindo corretamente. Para você ficar milionário com uma ideia, alguma coisa cede na sua moralidade. Eu não sinto que ninguém consegue ficar com uma fonte de renda tão gigante e dar tão certo sem ter alguém perdendo do outro lado. É isso que faz o MrBeast ficar grande. Oportunidades e coisas que não são tão certas de serem feitas. Mas aí fica em xeque. Você aprecia ou valoriza mais a sua moralidade do que a sua vontade de dar certo? Você que sabe. Milhões de pessoas não conseguir desviar pro lado. Um dos meus curtas preferidos da vida é sobre compensado, inclusive é do Tom Sachs. Cara, um filme sobre compensado é uma ideia ruim, tá ligado? Quem que vai assistir um filme sobre compensado? Ou um filme sobre Não faço parafuso, ideia. que tem um vídeo do Van Neista que eu amo, que é sobre parafuso. Ideias que são, sei lá, se dá pra chamar de ideia, mas execuções que são primorosas. A forma que tu conta a história, a tua narrativa, a tua execução é muito. Mas a sua execução vem da ideia. Você pode ter um vídeo muito específico sobre parafuso, mas você tem a ideia de que o seu conhecimento específico sobre parafuso pode chegar numa pessoa que quer entender sobre parafuso. Parte da ideia e é motor. Eles não trabalham separados. Eles não são maior e menor, eles trabalham juntos. Aí que Muito mais importante. eu não tô encaixando. Logo, isso é um aprendizado da vida. Não existe execução sem ideia. Coisa pra aprender. Mas eu E não tentei existe compilar ideia um sem pouco execução. disso no meu curso de storytelling. E agora eu tô no final aqui do Pensando Alto. E eu vou me permitir divulgar a minha lista Aliás, existe ideia sem execução. Porém, fica no campo da ideia. Que seria a teoria. de espera pro meu curso, porque, pô, sendo bem sincero com vocês, esse curso é muito importante pra mim. Sabe que eu pensei 1000 vezes antes de fazer um curso, porque quando eu penso em curso, eu penso em pilantragem, assim. E eu tenho muito medo de estar no mesmo mercado. Sinceramente, Esses Pablo Marçal penso da vida, também. que são figuras, sei lá, deploráveis pra dizer o mínimo. Então, pra mim, é muito importante que esse curso seja bom, assim. Que abra os olhos das pessoas Que sobre bom como que contar uma você tá história, fazendo ou isso. pelo menos de como Que ver bom, uma história. realmente. Como ter uma ideia, como desenvolver a própria voz. Porque não é por nada não. Eu vejo desse jeitinho que você tá imaginando aí, amiguinho. Eu penso exatamente isso sobre o Como curso. aplicar uma estrutura narrativa pra uma ideia. O passo inicial, os fundamentos do storytelling. Essa palavra tá associada com curso, cara. É o que leva a você imediatamente associar a pilantragem. Eu vou te dar o passo a passo. Não fala isso. Se você quer vender esse curso de verdade, sem pilantragem, sem envolvimento de esquema, sem fazer alguém perder para você ter sucesso, não fala passo a passo. Por favor. Pelo amor de Deus. Pelo amor da entidade que você acredita, não fala isso. Não bota isso em lugar nenhum. Porque esse é o gatilho para ter alguma coisa errada nesse curso. É muito importante pra mim que isso seja um preço honesto também. Enfim, se tu tem interesse em aprender sobre isso, o curso ainda não tá à venda. Ele vai ficar disponível no final do mês que vem. E não se preocupa que esse canal não vai virar um canal pra vender curso. O curso pra mim é uma aposta pra eu finalmente poder me demitir, largar do meu trabalho, agora sendo 100% honesto com vocês, e tentar viver 100% de criação de conteúdo. Por isso que pra mim é tão importante que esse curso seja bom, porque ele precisa dar certo. E se der certo, é a minha tentativa pra dar esse passo, assim. E com sorte ajudar outras pessoas que também querem dar. Só abandona passo. Só abandona a palavra passo, por favor. Por favor. Eu tô te avisando. Não é tipo, eu tô te ameaçando, eu tô fazendo alguma coisa. Não, eu tô te avisando pelo amor, por carinho, por consideração ao conteúdo que eu tô reagindo seu. Não fala isso. Esse passo de tornar a criação de conteúdo uma profissão e crescer na internet e tal. Se chama storytelling. Eu entendo esse sentimento. As vagas são limitadas. Eu entendo muito esse sentimento. Vai ter um acompanhamento online, ele vai ter aula gravada pra tu assistir. Entendo muito esse sentimento. Mas também vão ter alguns encontros online, em grupo, pra tirar dúvida depois, que eu acho que é uma coisa muito importante pra eu também ouvir o feedback do curso e melhorar ele se precisar. E pra isso acontecer, não dá pra ter turmas gigantes, né? Porque eu quero que a galera interaja nas lives. Então, se tu tiver senão fica sobrecarregado. link na bio pra tu colocar o teu e-mail lá, pra eu te avisar quando o curso for lançado e tu ter prioridade nas vagas, que vão ser poucas.
E, porra, dado é uma coisa muito importante também. Vocês não devem digitar o e-mail de vocês em qualquer lugar, assim. Prometo pra vocês que essa lista nunca vai vazar em lugar nenhum, o que é uma coisa muito importante. E quem quiser participar da lista de espera do curso, acho que nada mais justo do que garantir um descontão na pré-venda. Então, se tu tiver o mínimo de interesse, coloca ali que eu te aviso quando lançar. É isso, muito obrigado. Tá, vou fazer as coisinhas aqui e vou me inscrever no seu canal, tá? E eu espero todo sucesso pra você e pro seu curso. Eu espero que ele dê certo, que você realmente viva de conteúdo, que é uma das coisas que eu também desejo aqui. Não sei se eu vou fazer um curso pra isso, mas cada um no seu próprio meio de fazer. Eu gostei muito de debater aqui, meio que você não tá me ouvindo, mas eu tô ouvindo você, então eu gostei de ter essa interação aqui com o seu conteúdo. Eu espero que algum dia chegue até você, que você possa ver, né, o que eu falei sobre e a gente possa trocar essa ideia.